O Vasco de Carille é um vazio de ideias. Com 2 clássicos pela frente, como resolver isso? Nós vamos falar sobre isso e também sobre GB. E olha, o Vasco vai ter muito trabalho no mercado, hein? Porque aparentemente a situação do GB aí poderia viabilizar outras contratações, mas deu errado. Isso e muito mais aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora no nosso vídeo analítico de opinião que você já conhece. Porque temos 2 assuntos para debater sobre o Vasco hoje. Eu quero a participação de vocês aqui no comentário, que é muito importante. Já compartilha bastante o nosso vídeo. Primeiro, sobre GB. A gente precisa falar sobre GB. Hoje a informação que surgiu na Turquia e que já foi confirmada aqui no Brasil é que o jogador não será vendido. A gente tinha uma informação que eu falei até para vocês, né, que seria aí 1 mais 1 milhão de euros, daria 2 milhões. Mas o Vene Casagrande trouxe a informação que seriam 3 milhões de euros. Mas o jogador foi diagnosticado com problema no joelho. Isso mesmo. Segundo informações lá da Turquia, um dos ligamentos do jogador estaria aí desgastado, vamos dizer assim. Vamos lembrar para quem não sabe, o GB ele passou por cirurgia ano passado, inclusive ficando um bom tempo fora, né? Um bom tempo fora por cirurgia no joelho. E a questão é a seguinte. Aí eu vou passar a minha opinião aqui para você, torcedor vascaíno. Como é que o Vasco está dizendo que para eles isso não precisava ter uma intervenção cirúrgica. Lá na Turquia os caras estão dizendo que precisa fazer cirurgia, precisa ficar 8 a 10 meses. O que é que está acontecendo? Quem está certo e quem está errado nessa história? Os médicos turcos reprovaram o jogador. Na visão dos caras lá, o jogador não tem condições, porque o ligamento pode a qualquer momento estourar. E o próprio GB sentiu dores durante o início da temporada. Então, fica complicado. Eu já soube aí também que teve outros jogadores do Vasco que também sentiram dores. Paulinho, inclusive, foi em um dado momento, a gente sabe aí no jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, preservado. É um jogador que passou por cirurgia. O Estrela passou por cirurgia também, está tendo complicações dessa cirurgia no joelho. O próprio Adson também, mas enfim. Tá complicado, cara. Não duvidando aqui da capacidade dos profissionais do Vasco, mas é um negócio chato. O jogador estava aqui, estava finalizando, estava trabalhando muito bem no Vasco. Ele treinou, inclusive, no dia 7. Tem um bocado de imagem mostrando ele treinando, chutando no gol, fazendo gol. E chega lá na Turquia, os caras falam assim: olha, precisa de cirurgia. E aí, o que é que vai acontecer? O Vasco vai botar o menino para jogar? O Vasco vai acatar e vai fazer uma cirurgia? Mas que tá estranho essa história aí. Não sei se do lado do Fenerbahçe ou do lado do Vasco, mas alguém errou. Eu espero que não seja o Vasco, né? Porque a gente tá tendo uma sequência de cirurgia no joelho no Vasco. Se errar um aí, meu irmão, é complicado. E falando sobre time e bola, e eu também já quero a sua opinião, né? Deixa aqui o que é que você acha dessa situação, né? Como é que um time vai vender um jogador? O jogador estava treinando normalmente, jogando, e tem um problema no joelho. Enfim. E falando também sobre futebol, campo e bola, tá claro, tá bem claro, que o Vasco da Gama, ele precisa melhorar. E hoje se falava internamente que o dinheiro do GB seria utilizado para poder comprar jogadores. Isso pode esquecer, porque aparentemente o Fenerbahçe não vai comprar mais o jogador. E ninguém no mercado vai querer comprar depois de ter essa informação de que o jogador teve uma situação no joelho. Mas o Vasco precisa urgentemente, independente, está sem dinheiro, isso e aquilo, não vamos nos endividar. Mas o Vasco tem que trazer jogador, cara. Tá nítido a cada jogo do Vasco que precisa de ataque, precisa de atacantes, precisa de jogadores que criem bastante opções de jogo, de gol. E o Vasco hoje não tem isso. O Vasco hoje ele tem uma dificuldade enorme de criar situações de gol. No jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa teve até um pouco mais de volume, mas você vê que o time não cria. No jogo contra a equipe do Volta Redonda, o mesmo problema. Jogo contra o Fluminense, só o Fluminense jogou. Então, há um problema crônico no ataque do Vasco. E a gente precisa de soluções urgentes.
Já estamos no dia 11 de fevereiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Faltam 17 dias para a janela fechar. Vamos esperar de novo para o último dia para fazer que nem o zagueiro argentino que acabou não vindo para o Vasco porque o tempo passou. Então, tá na hora. Todos os dias eu cobro aqui Marcelo Santana, Pedrinho, Felipe e Amodeu, que acho que são os principais responsáveis pela janela de transferências do Vasco, seja na parte financeira, seja na parte também envolvendo a situação esportiva. Então, neste momento, tá claro, o Vasco tem uma dificuldade ofensiva, o Vasco sobrecarrega seus zagueiros, eu falo isso sempre, o problema não se resolveu, os zagueiros do Vasco eles estão cada vez mais sobrecarregados, o meio-campo não funciona, porque tá fácil demais marcar o meio de campo do Vasco, não é um meio de campo tanto dinâmico assim. E se o Vasco não contrata um jogador que quebre linhas, que quebre a marcação, que faça com que a marcação desafogue, que o Vasco não tome contra-ataque o tempo todo, que não fique exposto, o Vasco vai ter dificuldade durante a temporada. E aí a gente vem para 2 clássicos importantíssimos, contra Flamengo e contra a equipe do Botafogo. Então, são 2 equipes de qualidades muito superiores ao Vasco. O Vasco precisa melhorar e muito. Acredito que contra a equipe do Flamengo a gente não vai ter novidades. Não sei se contra a equipe do Botafogo, a gente pode ter até a volta do Ryan. No meio disso, a gente tem União, Rondonópolis e Vasco que acontecerá lá em Espírito Santo, como a gente já soube, a venda do mando de campo da galera do União Rondonópolis. Então o Vasco tem que abrir o olho. Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe e Carlos Amodeu. Tem que abrir o olho, porque o Vasco hoje é um vazio de ideias. Falta ataque, falta proteção à defesa e o time hoje é um time que não consegue render. E o Carille, quem está vendo as expressões faciais do Carille, está vendo que ele não está nada satisfeito com o que está acontecendo aí no Vasco, porque a gente já sabe, né? O time não está jogando bem. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias e nos próximos capítulos do Vasco da Gama. Já te convido a se inscrever e seguir o Comenta Léo em todas as redes sociais. O que você imaginar, a gente está lá. Só procurar Comenta Léo. Se inscreve aqui também, dá uma moral, faz a gente continuar crescendo no nosso canal. Você é importantíssimo pra gente. Tem também um clube de membros, onde você pode participar das nossas lives, fazer live com a gente, bater um papo e também ajudar a manter o canal também. Então, dá uma moral, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Forte abraço, saudações vascaínas e até a próxima. E esperamos uma coisa, hein? Alô, Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe e Amodeu. Tá na hora de vocês contratarem jogadores. O Vasco está necessitando, senão vai ter muita dificuldade nesse primeiro semestre aí, se não contratar. E ainda vem todo o imbróglio da 77. Valeu, gente! Tamo junto, que Deus abençoe a todos. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima, se inscreve. Tamo junto e valeu! Aquele abraço.